Meus irmãos, graça e paz seja sobre a vossa vida por meio de Cristo Jesus. A nossa meditação de hoje, dentro do texto bíblico, está em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 21 ao versículo de número 24, que diz assim: Gênesis, capítulo de número 5, versículo 21 ao versículo 24, que diz: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou Lameque. Glória a Jesus. Esse é o texto que nós vamos usar para nos embasar dentro de um prisma, né, as características de quem anda com Deus. A gente bem sabe, dentro da narrativa das Escrituras Sagradas, que para andar com Deus, a pessoa precisa andar na contramão, né, do mundo. Quando eu falo mundo, eu falo das concupiscências, dos apetites desordenados, da natureza da carne. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim como foi nos dias de Enoque, nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, né, a população, ela mergulhou no pecado, na iniquidade, virando as costas para os princípios e valores que Deus havia estabelecido para que o homem andasse nele. E em meio a estas prerrogativas em que estava a geração de Enoque, o texto ele é enfático em dizer que Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. E é sobre isso que nós vamos comentar nessa live, né, trazendo uma exposição das Sagradas Escrituras, tá? Falando sobre algumas características que tem que haver na vida daqueles que renunciaram ao mundo, às suas paixões, às suas concupiscências, para andar com Deus, né? Mas andar com Deus só é possível por meio de Cristo Jesus, guardando na sua vida, na nossa vida, tá, os valores, os princípios que a palavra de Deus ela implica, né, para que nós possamos andar. A Bíblia ela é a bússola, né, que nos direciona para andarmos em meio às trevas desse mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele sendo a luz do mundo, ele diz que aquele que o segue também será luz, porque ele direciona a palavra aos discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Oh, glória! Bendito seja Deus. Então perceba, tá, que Enoque ele é mencionado apenas 9 vezes em toda a Bíblia. Tá? 6 vezes é em Gênesis, e uma vez nos livros de Lucas, Judas e a carta aos Hebreus.
Tá? Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém. Ele viveu até os 365 anos de idade, antes de ser levado por Deus. Não é dito muito sobre ele, mas nós o vemos como um grande homem de fé. O nome Enoque está entre os heróis da fé. Hebreus, capítulo de número 11, você vai, ao ler o capítulo, ele está na galeria dos heróis da fé. Enoque, o homem que andou com Deus. É bem verdade que não há justificação sem fé. Todos os homens que foram justificados dentro das narrativas das Sagradas Escrituras só foi possível por meio da fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Logo, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, não tem como a fé ser gerada, frutificar e crescer na vida do ser humano. A fé, ela só é possível quando o homem ele passa a ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Assim ela se estabelece no ser humano, dando ao homem legalidade para entender, compreender os princípios e os valores que Deus estabelece sobre si. Só por meio da fé isto é possível. Glória a Jesus. Então, por isso que há diversas exortações na Bíblia, que bem-aventurado o que ouve, o que lê e o que pratica as palavras da profecia deste livro. Perceba 3 bases para que o homem possa ter a sua fé como fundamento principal e base da sua vida. Ouvir, ler e praticar as palavras da profecia deste livro. Então perceba que para andarmos com Deus, precisamos fortalecer a nossa fé e nos mantermos andando por meio da fé. Não andamos por vista, andamos por fé. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Quer ter vida com Deus, quer andar com Deus, tenha fé. Tenha fé. E só é possível, meus irmãos, termos fé se nós nos debruçarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o pão, ela é o alimento que fortalece a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela tem todos os nutrientes necessários para manter a nossa vida espiritual de pé. Então perceba por que Enoque, ele tinha força, ele tinha a graça de Deus, ele andava na contramão da sua geração, ele preferiu agradar a Deus e andar com Deus do que satisfazer a concupiscência da carne. Fazer o que as pessoas faziam que provocavam a ira de Deus. Porque o pecado, ele mata a vida espiritual do ser humano. O pecado, ele gera a morte. A morte, no seu original, significa separação. Então, o pecado gera a morte separa o homem de Deus. Não é Deus do homem, é o homem de Deus. É o homem que se distancia de Deus por causa do pecado. Então, perceba que quando Adão tomou do fruto, gerou o pecado gerou a morte gerou separação. Perceba que o texto sagrado está dizendo, lá no livro do profeta Isaías, depois você lê todos os capítulos do profeta Isaías, que você vai encontrar, que diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Então perceba, quem pratica o pecado, anda no pecado, não pode agradar a Deus, não está andando com Deus. Mas que nessa oportunidade, você que está entrando nesta live, você que está atento à palavra do Senhor Deus, perceba que Enoque, apesar de que a sua escrita, a sua narrativa é historicidade, no cânon das Escrituras seja pequena, mas ela transcendeu gerações, né? Deus deu testemunho de Enoque. Tá? O Judas, na sua carta, que está escrita no Novo Testamento, se você abrir a sua Bíblia antes do livro das Revelações, que é o Apocalipse, está a carta de Judas. Ele profetiza e diz: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos. Então perceba que no começo Enoque já profetizou o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Então isto é muito interessante. É importante entendermos, né, esse contexto para as nossas vidas. Então perceba, tá? Perceba, né, que Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus, né? O que significa esse termo tão poderoso? Que o Senhor Deus, nessa oportunidade, abra sua mente, traga entendimento ao seu coração diante da exposição da palavra de Deus. Andar com Deus é entendermos que precisamos andar nos mesmos passos que o Senhor Deus anda, guardando valores, princípios, mandamentos, estatutos que Ele estabeleceu para que nós possamos andar nele. Então vamos observar algumas características de quem anda com Deus. A primeira característica é uma plena rendição ao Senhor. Tá? O nome Enoque significa dedicado ou disciplinado. Precisamos ser dedicados e precisamos ser disciplinados para andarmos com Deus. Fiel ao significado do nome de Enoque, né? Enoque dedicou-se totalmente a Deus, né? Enoque foi totalmente disciplinado no meio da geração em que ele vivia, que era uma geração corrupta e perversa. Tá? A gente vai perceber em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, tá? Que diz: fazei tudo sem contenda e murmuração, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então perceba, tá, que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está escrevendo um contexto. Tá? Esse contexto, ele mostra o contexto das pessoas que estão separadas de Deus por causa do pecado, e ele mostra o contexto das pessoas que andam com Deus. Tá? Então ele nos exorta dizendo, através da palavra do Senhor, que precisamos fazer tudo sem contenda e sem murmuração, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele era plenamente conformado e submetido à vontade de Deus. Isso implica dizer que Enoque, ele tinha foco, ele tinha objetivo, ele tinha autodisciplina em agradar a Deus em tudo. Quando lemos Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: e não vos conformeis com estes séculos, ou não vos amoldeis ao mundo, a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que ele exorta para aqueles que andam em plena redição, andam com Deus, que não podemos nos amoldar a este mundo perverso, a esta geração corrupta, a essa geração que anda mergulhada nos prazeres do pecado, mas ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba que toda mudança, toda transformação, ela começa por dentro. Quando Deus começa a mudar a vida de um ser humano, por meio da palavra, ele começa por dentro. E por onde é? Pela mente. Se você mudar o teu pensamento, a tua mente, você vai mudar o seu comportamento, a sua forma de pensar. Se você amoldar a tua mente, o teu intelecto, o teu raciocínio, às narrativas das Escrituras, você mudará o seu comportamento, gerando assim uma metanoia, uma transformação de vida. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pegou aí? Você quer experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se viver na concupiscência, satisfazendo os desejos da carne e do pecado, é impossível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você deseja experimentar o que o Senhor Deus tem para a sua vida, permita Ele moldar a sua mente por meio da palavra. E não se conforme, não se amolde, não molde a sua vida aos prazeres do mundo, mas molde a sua vida à palavra de Deus, que vai te conduzir você a fazer a vontade de Deus. Segundo, a característica de quem anda com Deus é uma comunhão ininterrupta. Tá? Andar com Deus é manter a comunhão com o Senhor. Né? Isso é tão maravilhoso saber que Enoque, ele andou com Deus. Mas é ainda mais maravilhoso, irmãos, saber que Deus andava com Enoque. Se eu perguntar para você nessa oportunidade, você anda com Deus? E eu fizer uma outra pergunta, Deus anda com você? Responda esta pergunta para você mesmo. Tá? A maravilha da exposição, né, do contexto de vida de Enoque, narrado pelas Sagradas Escrituras, é que a Bíblia dá testemunho de que Enoque andava com Deus, mas que Deus também andava com Enoque. Então isso é muito interessante. Amós capítulo de número 3, versículo de número 3, vai dizer, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Só tem capacidade de andar duas pessoas juntas se ambos andarem em comunhão. Se ambos tiverem comunhão um com o outro. Né? Só andam duas pessoas juntas se tiverem acordo entre elas. Né? Deus deseja andar com você. Agora, você deseja andar com Deus? O mundo, né? O mundo, tá? com o Senhor que governa ele, que não é o Deus vivo. A Bíblia diz que o Deus deste século é o diabo. Mas o Deus que governa sobre o corpo, a igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Então perceba que precisa haver comunhão, né, entre as duas pessoas. Enoque tinha comunhão com Deus e Deus tinha comunhão com Enoque.
né? Então perceba, João, capítulo de número 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele quem? Com Deus, e andarmos nas trevas. Trevas aqui é a ausência de luz. Trevas aqui é a ausência de Deus, a ausência de comunhão com Deus. Mentimos e não praticamos a verdade. Perceba a palavra de Deus, o que ela diz-nos nesta oportunidade. Na verdade, o caminho dos justos cresce, mais brilhante com o seu caminhar mais perto de Deus. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha o que o escritor aos Provérbios, inspirado por Deus, nos menciona nesta oportunidade. A importância, né, do justo, do que anda com Deus, do que foi justificado por Deus. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O hino Confiar e Obedecer fala desta verdade. Quando andamos com o Senhor, a luz da sua palavra, que gloria a Ele, é derramada em nosso caminho. Terceira característica de quem anda com Deus: progresso contínuo. Se você anda com Deus, a sua vida vai progredir. Se você anda com Deus, haverá um progresso na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua vida psicológica, na tua vida familiar, na tua vida financeira. Haverá um progresso de Deus sobre a sua vida. Então perceba, andar com Deus significa ter um relacionamento cada vez mais íntimo de Deus. Não se pode andar dignamente com Deus sem primeiro ter um verdadeiro conhecimento de quem Ele é e o que Ele é e deseja para nós. É impossível conhecermos a Deus sem as Sagradas Escrituras. O que nós precisamos é conhecer as Sagradas Escrituras. Então entenderemos quem é Deus, o que Ele é e o que Ele deseja para as nossas vidas. Perceba que quem anda com Deus cresce, progride. Oh, glória! Colossenses capítulo de número 1, versículo 10, diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Oh, glória! Quarto, quem anda com Deus tem a característica firme de separação. Certamente Enoque não participou dos prazeres pecaminosos do mundo, mas buscou prazer em Deus. Deixa eu te perguntar, você que está entrando na live, né? O seu prazer está em quê? Está no Senhor Deus? Está na sua palavra? Porque no Salmo 1 diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Aonde está o teu prazer?
Está no Senhor ou está nos prazeres do mundo? Reflita, medite sobre isso. Quem anda com Deus tem a característica de ser separado totalmente para Deus. Tá? Assim, Enoque se mantinha. O seu prazer estava na lei do Senhor, não nos prazeres do mundo. Ele sabia que a amizade com o mundo e aqueles que se opõem a Deus é inimizade contra Deus. O mundo não ama a Deus. O mundo despreza os valores e princípios que Deus estabeleceu. O mundo está mergulhado no oceano do pecado. E o mundo, ele odeia a Deus, odeia a Bíblia, odeia a igreja. Porque este sentimento que o mundo tem não provém de Deus, provém do maligno. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos homens incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O trabalho do adversário, o trabalho do Deus deste século é cegar o entendimento do homem. É que esse entendimento permaneça nas trevas, para que a luz de Cristo não resplandeça sobre a sua vida. Enoque entendia isso. E Enoque não se contaminou com as coisas desse mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele deixa isso bem enfático, dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Todas as pessoas que renunciam os prazeres da carne, renunciam a concupiscência dos olhos, renunciam ao mundo por amor ao Senhor Deus, ele se torna inimigo do mundo por amar a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 e 17, diz assim a palavra do Senhor Deus: não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Enoque se retirou do meio da geração corrupta, pecaminosa e pecadora, não praticando as mesmas coisas que eles praticavam. Este conselho, ele é dado também à igreja do Senhor Jesus, aqueles que andam com Deus. Tá? Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras, e eu vos recebereis. Tá? Então perceba, tá, a exortação bíblica, tá, que aquele que anda com Deus se separa do mundo e dos prazeres. Ah, mas você me pergunta, mas Jesus comia na mesa dos pecadores e dos publicanos. Jesus não tinha pecado, Jesus não pecou. Jesus estava no meio, mas para levar o conhecimento da palavra. Jesus estava ali como a luz do mundo para esclarecer, resplandecer, como luz nas mentes que estavam em trevas, para que eles entendessem, compreendessem a vontade de Deus sobre as suas vidas. Quinto, quem anda com Deus tem esta característica: inabalável e perseverante. Tá? Há
uma estrutura inabalável e é perseverante. Enoque andou com Deus, não uma vez por semana, né, mas diariamente em meio aos cuidados e às responsabilidades da vida familiar normal. Então perceba que Enoque, né, não servia a Deus hoje e amanhã não servia, né? Passava um mês servindo ao Senhor e outro mês não. Não, Enoque era firme, inabalável e constante, trazendo sobre esta perspectiva uma perseverança em andar com Deus. Enoque começou a andar com Deus com a idade de 65 anos, após o nascimento de seu filho Matusalém. Depois, para o resto da sua vida terrena, 300 anos. Nunca é tarde demais para começar a andar com Deus, né? Então, Enoque andou no caminho da justiça, não como um eremita, mas como um homem de família que viveu em uma idade pré-diluviana, onde abundou o pecado e o mal, né? Então observe que em meio a uma geração corrupta, pecaminosa, que estava mergulhada no pecado, Enoque andou com Deus. Sexto, característica de quem anda com Deus: confiança, sem medo. Tá? Quem anda com Deus tem confiança no Deus que serve e não há medo em seu coração. Porque a Bíblia diz que no amor não há medo. Se eu ando com Deus, eu amo. E se essa plenitude do amor está sobre a minha vida, não há medo. Não há medo. Então perceba, quanto mais eu me aproximo de Deus, né, mais eu tenho confiança, convicção, certeza, né? Então, precisamos nos aproximar a cada dia mais do Senhor Deus. Perceba o que diz o Salmo de número 23. Vamos lá, Salmo de número 23. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Salmo 23. Versículo 4. Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu disse que Enoque andava com Deus. Ele era cheio de confiança e não tinha medo. Olha o que Davi também está expressando no Salmo 23, versículo 4. Ele está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Olha o tamanho do equilíbrio emocional e convicção que tinha Davi no Senhor. Perceba o que ele está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a convicção, olha a certeza. Glória a Jesus. Salmo 27, versículo 1. O salmista Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Oh, glória! Pense na convicção e na certeza. Deus estava com Davi, Deus estava com Enoque. Então ele não tinha medo do que o homem ou as circunstâncias podiam fazer com eles. Isso traz uma exortação para nossas vidas. Se você é servo e serva do Senhor, não tema. Agora, se nós, irmãos, começamos a sentir medo, se nós começamos a temer de algumas dificuldades, é um sinal, é um alerta que estamos distanciando-nos do Senhor. Precisamos vigiar e buscar mais a Deus. Precisamos
nos dedicar mais a Deus, nos chegarmos mais a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se chegará a vós. Graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo e sobre a morte. Leia Romanos capítulo 8, versículo 35 e versículo 39, e você vai entender o que eu acabei de falar. Sétimo, testemunho excepcional. A característica de quem anda com Deus é ter um testemunho excepcional. Tá? Então perceba, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Será que o Senhor Deus, assentado no seu trono, quando olha para a sua vida, olha para a minha vida, ele dá testemunho da nossa vida? Tanto Enoque como os que estão na galeria dos heróis da fé, a igreja do Senhor Jesus, Deus dá testemunho. Então entenda e compreenda esse contexto. Que tributo a Enoque, Deus faz a ele? Em seu desejo para agradar a Deus, ele não tinha dúvida de que não agradaria a algumas pessoas, mas viveu Enoque para uma plateia de um Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Jesus! Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Gálatas 1, versículo 10. Diz assim, irmãos: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo Jesus. Então a preocupação na mente de Enoque, na mente dos homens que serviram ao Senhor, era agradar a Deus. Agradando a Deus, algumas pessoas serão desagradadas, porque não querem andar com Deus. Então perceba, é melhor agradar a Deus do que a homens. Algumas pessoas usam este texto para descaracterizar a igreja, descaracterizar pastores, descaracterizar aqueles que Jesus chamou das trevas para a luz. Quando Paulo está falando é melhor agradar a Deus do que a homens, ele está falando a pessoas fora do corpo de Cristo. Ele está falando de pessoas que vivem no mundo. Mas entenda uma coisa, é melhor agradar a Deus. É melhor agradar a Deus. Oitavo, característica de quem anda com Deus. É uma testemunha fiel. É uma testemunha fiel. Enoque foi uma testemunha fiel de Deus, como ele mesmo profetizou a segunda vinda de Cristo, e proclamou o julgamento justo, mais terrível de Deus contra os ímpios. Enoque fielmente testemunhou e pregou uma mensagem dura para um povo de coração endurecido. Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo disse que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então perceba que Enoque foi testemunha. Ele viu, contemplou, e ele testemunhou o que de Deus tinha na vida dele. Enoque era diferente das pessoas da sua geração, como todo aquele que serve a Jesus é diferente. Nono, característica de quem anda com Deus.
bem-aventurança futura para a sua vida. Então perceba, Deus o tomou para si. Todos aqueles que andam com Deus, Deus tomará para si. Epitáfio estranho sobre um homem que foi enterrado no céu antes de morrer. Sem dúvida, a família e os amigos procuraram em vão por Enoque, porque Deus tomou para si. Chegará um dia em que as pessoas procurarão ouvir a palavra de Deus e não vão encontrar. Terão fome, terão sede de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Né? Mas não vão encontrar, porque o dia está próximo. A trombeta vai soar. Oh, glória! E a Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada, será tomada. Oh, glória! Porque Deus tomou para si, para caminhar com ele de branco. Apocalipse 3:4. Isso tipifica a transformação da igreja do Senhor Jesus para a vinda do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, nós podemos afirmar categoricamente o que o escritor Paulo escreveu aos Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus. A Bíblia diz que aqueles que renunciam ao mundo e às suas paixões e fazem parte do corpo de Cristo, tá, irmãos? É peregrino nesta terra. Nós somos peregrinos nessa terra, não fazemos parte dessa terra, mas sim das mansões celestiais. A nossa morada é os céus. Ele diz, pois a nossa pátria está nos céus. Somos cidadão do reino dos céus, habitando no reino de Deus aqui na terra, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,